Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos que estão aqui no Zoom, pessoal que está chegando agora no YouTube também sejam muito bem-vindos. A partir de agora nós estamos dando início à nossa atividade da palestra pública da Sociedade Teosófica. Essa é uma atividade que acontece sempre aos sábados, a partir das 18 horas, aqui na sala virtual da Sociedade Teosófica, com transmissão para todo o Brasil. É um espaço onde nós convidamos os nossos teosofistas de todo o Brasil para vir aqui expor seus estudos, suas percepções, enfim, para a gente conhecer um pouco mais desse universo da teosofia. E hoje, diretamente de Salvador, nós trazemos o nosso irmão Marcos Queiroz. O Marcos é arquiteto, professor universitário, membro da Sociedade Teosófica, ele é afiliado da Loja Cutume de Salvador, e o tema da palestra dele hoje é a Física dos Anjos, uma visão científica e filosófica dos seres celestiais. Então, a partir de agora, eu vou pedir ao nosso irmão Marcos que abra o seu microfone para dar início aí à sua exposição. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão e todas que estão aqui assistindo a esse trabalho. Espero que vocês gostem, porque é um assunto que reúne dois temas muito interessantes que podem parecer não ter nada a ver um com o outro, né? Mas é Física dos Anjos, que é inspirado nesse livro aqui, todo baseado nesse livro, inclusive até o subtítulo, A Física dos Anjos, uma visão científica e filosófica dos seres celestiais, que é escrito por Rupert Sheldrake, que é mais famoso, mais conhecido, né? E por Matthew Fox, que não é tão conhecido por nós, mas lá fora ele é bastante conhecido porque ele é um pastor, um estudioso de teologia, e ele resolveu, junto com Rupert Sheldrake, escrever sobre esse assunto, que parece inusitado juntar um teólogo e um biólogo, no caso, que é Rupert Sheldrake, que é conhecido pelo sua ressonância mórfica, os campos morfogenéticos, que ele fala muito, tentando explicar o universo e o mundo mais sutil através desses conteúdos, dessa forma, e com experiências no mundo biológico, e também membro da Sociedade Teosófica, né? Que isso agrega a gente as informações com dados que são bem próximos ao que a gente encontra nos livros teosóficos e tal. Então, parece inusitado porque realmente a gente se pergunta assim, o que é que tem a ver o pensamento ou o estudo dos anjos com a física, né? Se a gente entender a física quântica aí, né, nessa física que está sendo dita, a física dos anjos como física quântica, talvez a gente possa ter um vislumbre do que pode ser realmente essa conexão, né, dos ensinamentos, né, dos anjos, do que conteúdo dos anjos e da física. Porque o que se sabe dentro das teorias, né, sobre os anjos é que eles atuam sobre todo o universo, eles atuam sobre tudo que existe. Então, tudo que existe pode ter uma explicação e deve ter uma explicação dentro da física quântica, dentro da física das partículas, dentro de uma compreensão do universo que hoje é toda modificada a partir dessa ciência contemporânea, né? Então, essa conexão parece que não é tão complicada e tão distante. Quer dizer, não é complicada, ela é, mas não é tão distante de se realizar, né, dentro de uma compreensão mais filosófica do que matemática, mais filosófica do que técnica, porque eu não sou físico, né, sou arquiteto, mas, de certa forma, gosto de entender a filosofia por trás da física. E prometo a vocês, fiquem tranquilos, que eu não vou falar nada tão complicado, porque eu mesmo não entenderia se fosse uma coisa muito complicada. Eu geralmente trago sempre para as palestras aquilo que eu entendi. Então, eu só vou passar o que eu entendi, porque se eu não entender, como é que eu vou fazer vocês entenderem de alguma forma? Então, é um pouco mania de professor, né? Então, eu vou compartilhar aqui os nossos slides, né? E aí eu vou fazer uma primeira experiência para ver se eles estão passando, né? Porque geralmente a gente, quando compartilha a tela inteira, que é o que eu estou fazendo agora, a gente não consegue passar os slides. Deixa eu ver aqui.
passou aí, não foi? Bom, então já estamos aqui. Eu escolhi como uma frase, epígrafe, vamos dizer assim, para na nossa capa, essa aqui, né? O laboratório da natureza e seus artífices, artistas e químicos se encontram no interior da substância física, algo como as ondas hertzianas transmitidas pelo ar e uma corrente elétrica ao longo de um fio. Isso é uma frase de Geoffrey Hodgson, né? Tirada desse livro aqui, O Reino dos Anjos, que eu tive a felicidade de fazer até a capa dele, né? Então, esse livro traz muita informação que a gente vai também, de vez em quando, em alguns momentos, a gente vai se reportar a ele, porque ele também vai trazer coisas que vão ajudar a gente a fazer essa conexão, especialmente a parte que cabe à teosofia, né? Então, vocês vejam que quando o Geoffrey Hodgson diz, né, que o laboratório da natureza e seus artistas químicos se encontram no interior da substância física, ele está dando aí a ideia de que existe uma consciência, né? São artífices, são seres que estão construindo, são construtores deste universo físico, né? E a gente sabe que isso é a essência deste livro, O Reino dos Deuses, é ele falar que existe consciência nessa atuação. Não é uma coisa feita aleatoriamente, não são fenômenos que acontecem assim, simplesmente um elétron pulou de uma camada para outra, né? De uma camada mais energética para uma menos energética e emitiu luz. Isso aí foi um acaso, isso foi uma coisa que aconteceu sem controle, né? Porque aconteceu e pronto. Não. Existe um plano para isso, existe né? É como alguém que apertou um botão. Então, existe aí algo subjacente, né? Como as ondas hertzianas transmitidas pelo ar numa corrente elétrica. É um fio que a gente não vê a corrente passando, está ali acontecendo essa corrente. É como um ser que está ali conduzindo os acontecimentos, os fenômenos, né? Que estão por aí. Então, eu costumo dizer sempre, né? Dentro de uma filosofia bem assim simples, né? Bem singela que a gente tenta construir, eu sempre digo que a tecnologia de Deus, a tecnologia de um ser superior a nós, é essa que usa seres, outros seres, né? Que não são como nós, mas são mais próximos dele do que de nós, mas que são aqueles seres que estão no caminho que existe entre nós e Deus. Existe toda uma hierarquia, né, de seres, né, que estão atuando em cada partícula, em cada átomo, em cada célula, né? E é por isso que Rupert Sheldrake, eu acredito, conseguiu ter essa visão. Talvez alguns cientistas quânticos tenham também, por conta das novidades, né, das fenomenologias quânticas, que são estranhas e tudo, e acabam induzindo a gente a ter uma compreensão maior, mas dentro da biologia é muito difícil uma pessoa explicar a vida da natureza, as coisas que acontecem, os fenômenos que acontecem na natureza, se não for através de seres, de entidades. E se a gente recorrer a Helena Blavatsky, né, nas afirmações das instâncias de Dzian, né, nos Slokas da doutrina secreta, a gente vai ver lá que está dito que, em um deles, que tudo tem consciência, o átomo tem consciência, tudo que existe no universo tem consciência, e essa consciência pode ser mais rudimentar ainda, né, com seres que estão aí atuando para a construção desse universo, como co-criadores do universo ou co-mantenedores desse universo. Eles estão atuando aí em cada situação, em cada fenômeno. Então, é importante que a gente perceba esta explicação, né, da ideia dos anjos. E tem logo no começo essa afirmação que eu disse nesse instante, né? Começamos a discutir o assunto. Quando começamos a discutir o assunto, nós ficamos fascinados com as semelhanças entre o que dizia Tomás de Aquino sobre os anjos na Idade Média e o que o Albert Einstein disse a respeito dos fótons no século XX. Daí o título desse livro, A Física dos Anjos. Então, eles tiveram uma discussão sobre o assunto, né, e que motivou, né, esse livro está em forma de diálogo, a gente vê claramente o que é que o Matthew Fox fala e o que é que o Rupert Sheldrake fala, e isso é muito interessante ser nesse formato, porque a gente percebe o Matthew Fox falando muito de física e o Rupert Sheldrake também falando muito de teologia sobre os anjos também, o que mostra que uma coisa que deu muito certo nesse livro
foi o fato de eles dois não estarem detentores de sua visão como algo estanque. Eles conheciam um pouquinho também, né, cada um da outra área, e isso ajudou até a puxar os assuntos que realmente poderiam ser interessantes para serem abordados, né? E a gente vê, por exemplo, logo aqui nessa afirmação, né, que eu trouxe, depois a gente vai ver resumidamente alguns trechos do livro e para serem discutidos, mas aqui a gente tem duas passagens dos dois falando aí, né? Nós, seres humanos, não estamos sós como espécie na companhia desses outros seres, os anjos, né? Começa por aí, né, colocando a existência dos anjos como seres que dividem o universo conosco, né? E depois tem a afirmação de Rupert Sheldrake: cada um dos inumeráveis anjos é diferente do outro, não apenas como um melro difere do outro. Melro é uma ave, né? Um pássaro, mas como um melro difere de uma gaivota, mostrando que existe diferenças, né, de seres que são mais próximos, mas dentro de um nível, dentro de um plano, e seres bem diferentes mesmo dentro de uma hierarquia. O Rupert Sheldrake, como biólogo, acostumado com as classificações taxonômicas, que são aquelas classificações que revelam a espécie, né, o gênero, a espécie, etc., do ser, do animal, da planta e tal, ele também achava que precisaria existir isso, né, entre os anjos por conta dessa variedade tão grande. Curiosamente, foi uma colocação que o próprio Leadbeater também falou, né, naquele livro Os Seres Elementais, os Espíritos da Natureza, e que é um dos capítulo 6, né, do livro O Lado Oculto das Coisas, né? Então, ele também dizia que, se ele tivesse condições, ele teria feito esse levantamento, essa classificação, porque precisaria estar. Ele correu várias partes do mundo, e o próprio Geoffrey Hodgson, que também tem uma clarividência fantástica, tinha, né, tão grande quanto o Leadbeater, ou talvez o Leadbeater tivesse mais, mas ele também tinha uma clarividência muito grande, e ele continuou um pouco essa tarefa, né, com esse livro, O Reino dos Deuses, e também quando ele fala da fraternidade dos anjos e dos homens, ele mostra uma classificação muito grande dos seres da natureza, desde os mais simples, né, que é a escala mais, digamos assim, densa, vamos dizer assim, apesar de a gente não considerar denso, porque não são nem visíveis para nós, mas eles são mais densos do que os outros mais sutis, que seriam os chamados anjos, mesmo arcanjos, etc. Então, existe toda essa hierarquia de seres, né, que fazem parte, né, do universo, são co-criadores, são co-participantes do universo. Infelizmente, as ilustrações estão com uma... Eu esqueci de carregar aqui no notebook as fontes, né? Aí a letra é tão diferente, mas não liguem para isso, não. Bom, aqui eu tenho para vocês mostrando uma classificação que está presente justamente no livro, né, O Lado Oculto das Coisas, que é o capítulo 6, que fala dos seres elementais, etc., dos seres da natureza. E aqui, muitas vezes, as pessoas não entendem porque ele está falando da evolução da vida, ele não está falando da evolução da forma. Muita gente diz assim, mas como é que está colocando na mesma linha aves, répteis, insetos, etc. É preciso entender que isso aqui é como um ser transita de uma esfera para outra, quando ele desencarna e reencarna, desencarna e reencarna, então passando por estágios, né, de existência corporal, física, né, dentro da forma, mas aí o que está evoluindo é a vida que está passando de um ser para outro. Então, isso aí não é algo que você possa dizer assim, está contrariando completamente a análise taxonômica dos seres vivos, dos animais, etc. Mas é interessante que a gente perceba que existe todo um ordenamento também em formas, né? Ordenamento de elementos. A gente tem o elemento ar aqui, né? O elemento água, o elemento fogo, o elemento terra. Aqui é a evolução humana, aqui é a evolução dévica. Em um determinado momento, a gente passa por uma evolução, passando pelos elementais, e depois seguindo a evolução humana. Mas existe também os seres que chegam ao estágio elemental e continuam seu crescimento evolutivo dentro da linha de evolução dévica também, ou seja, desce e sobe pela mesma linha. Então, é por isso que aqui está separada a evolução dévica, que é a evolução dos anjos, né?
dos elementais, etc., que estão na mesma linha de evolução, e aqui a evolução humana, que segue um outro paralelismo. Tem essas conexões porque, em algum momento, depois da involução, entre aspas, né, do momento em que a gente vai encarnando em seres cada vez mais densos para depois subir de novo, né, dentro dessa escala de seres mais sutis e tal, a gente tem essa conexão aqui, mas são duas evoluções que acontecem em paralelo. Alguns livros teosofistas falam de outras evoluções paralelas também, que são pouco conhecidas por nós, por isso elas não são tratadas. Inclusive, eu estou até preparando uma palestra que é sobre a vida secreta das células, porque no livro Fundamentos de Teosofia, Ginarajadasa fala que existe também uma linha de evolução específica das células e que já tem livros hoje de autores esoteristas que estudaram muito essa evolução no nível mais sutil, e eu estou pesquisando isso para a gente fazer um trabalho. Mas aqui é só para a gente perceber como existem essas duas linhas de evolução, e aí eu acabei ilustrando isso tudo com esses desenhos, essas imagens que dão a gente um pouco mais de compreensão, né, ilustrando algumas imagens, né, do que acontece neste nosso processo evolutivo, né, na evolução da vida. Aqui a gente tem o limite da individualidade, né, onde, a partir daí, desse momento, não existe mais alma-grupo, e aí passa a existir uma alma única que realmente evolui no seu processo, né? E, a partir daqui, uma consciência cósmica, quando a evolução é mais adiantada e os seres que estão aqui, a partir daí, são seres mais avançados. Mas isso aqui já nos ajuda a gente compreender, dentro do que a gente está querendo esclarecer nesse gráfico, que dentro dessa linha de evolução dévica e essa linha de evolução humana, a gente tem seres que estão até mais inferiores na escala evolutiva que nós, que são os elementais que estão aqui, né? Seres também elementais que estão no mesmo nível da nossa evolução e seres que corresponderiam ao nível dos homens adiantados e dos adeptos e discípulos, que são alguns anjos que estão bem acima de nós no estágio evolutivo. E por isso, eles podem atuar em esferas que nós desconhecemos, até em caminhos que nós desconhecemos, em realidades, né, maiores. Agora, um detalhe importante que não vai estar presente no livro A Física dos Anjos, porque vai envolver uma compreensão mais profunda do trabalho teosófico, e acredito que o próprio Rupert Sheldrake não tinha como objetivo trazer esses conteúdos, mas tentar trabalhar os conteúdos que estavam sendo discutidos com o Matthew Fox. Mas uma coisa importante a dizer a vocês, que nesse nível evolutivo, os anjos que estão aqui em cima, eles exercem um certo, digamos assim, controle energético, um controle mental sobre os outros seres mais inferiores, até para garantir que as coisas atuem de uma maneira equilibrada e dentro de um caminho coerente. Então, por exemplo, o elemental de fogo, vamos supor, um elemental de fogo aqui, as salamandras, etc., eles têm um deva de fogo, considerado pelos hindus, por exemplo, que é Agni, o deus de fogo, e assim como esse elemento do fogo, tem o elemento do ar, né? O vaio, etc., atuando sobre os elementais do ar, silfos, sibilas, etc. Então, a atuação no mundo físico, no mundo material, que nós vamos ver ser falado, ser colocado através do livro, né, A Física dos Anjos, atua dessa maneira, porque tem seres mais avançados que controlam os outros menos avançados e assim por diante. E repare que isso tem tudo a ver com o conteúdo que Rupert Sheldrake desenvolve nas suas teorias, porque ele fala da ressonância mórfica e fala também dos campos morfogenéticos, ou seja, campos maiores que englobam campos menores e assim sucessivamente. Então, isso tudo que eu estou dizendo é uma preparação para o entendimento do que a gente vai mostrar daqui para frente, né, entre eles. E aqui a gente vê numa setinha mostrando que em algum momento pode ser feita a escolha da evolução, né, a evolução humana, alguém na evolução humana em algum momento pode passar para a evolução dévica, mas uma vez escolhido isso, ele continua nessa trajetória da evolução dévica, né? Bom, uma das passagens também que o próprio Rupert Sheldrake fala, ele mesmo, diz o seguinte: na biologia, a ideia de evolução foi inicialmente proposta em termos científicos em 1858 por Darwin e Wallace, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Né? Na física, a ideia de evolução cósmica tornou-se ortodoxa no final dos anos 1960, como consequência da teoria do Big Bang sobre
a origem do universo. Agora vemos tudo como evolucionário na natureza. Isso significa que existe uma criatividade contínua em todos os seus domínios. Seria tudo isso uma questão fortuita, como os materialistas acreditam, ou será que existem inteligências orientadoras trabalhando no processo evolucionário? Isso aí é o X da questão que faz uma grande diferença, porque se existe uma inteligência, como a gente acredita que existe, né, e como a gente viu na doutrina secreta e em várias obras também, esta realidade, os fenômenos que acontecem, são sobre a jurisdição, sobre o controle, sobre o comando de várias entidades. E não é uma entidade só, não é aquela coisa que a gente pensa assim, Deus está olhando para tudo, Deus está fazendo isso, Deus está atuando sobre isso. Na verdade, Deus também está nessas criaturas. Então, é como se fosse um braço. Quando eu digo que eu faço alguma coisa, né, e eu uso o braço para bater o martelo, quem está fazendo sou eu, mas quem está executando é o meu braço. E quem está dando um comando para exercer essa realidade é o cérebro. Então, nós ainda podemos dizer que tem um ser superior, que somos nós, que está decidindo isso, tendo essa vontade. Então, todo um sistema funciona, né? Então, a atuação direta sobre a realidade passa por esse complexo, né, de funcionamento de um ser mais superior atuando sobre um menos e um outro menos dentro de uma hierarquia, né? A gente pode dizer, inclusive, que podemos fazer uma analogia que a gente consegue fazer algumas coisas com melhor eficiência, com maior eficiência, se a gente usa na íntegra, né? Eu até costumo dizer que eu que fiz Tai Chi Chuan, eu aprendi, por exemplo, que a cintura é uma coisa muito importante no nosso movimento. A gente, quando vai bater um martelo e a gente usa só o braço, a gente, no instante, vai cansar esse bíceps aqui, esse músculo, né? Se a gente usa a cintura para bater, a gente está usando o corpo todo. Então, é como se a gente estivesse integrando, né? Conectando aquela atuação com atuações mais elevadas. Então, de certa maneira, entrando em conexão com seres, com anjos, com seres, entidades que vão estar ali ajudando nesse processo. É interessante também que a gente, quando tem que decidir sobre alguma coisa que é muito importante, é bom que a gente faça um centramento para poder buscar essa voz dentro da gente, porque ela vai nos ajudar. Eu já tive essa experiência muitas vezes de até ouvir uma voz que dizia que deveria ser desse jeito, né? Eu recentemente passei por uma situação dessa, de uma coisa que estava passando na televisão, que seria muito importante para ajudar alguém, e eu praticamente fui jogado para fora da cama, levantar e tirar fotografia do que estava na tela da televisão, que era um telefone que ia ajudar muito uma pessoa, um telefone que era de ajuda para alguém, e isso foi tão forte para mim que eu percebi ali que era realmente algo que alguém que estava me ajudando. Quem será que estava ajudando? Quer dizer, por que não seria uma entidade desse tipo, um ser desse angelical que poderia estar nos ajudando nesse momento? Então, fechar os olhos e ouvir a voz, né? Ou sentir, né? Porque não é nem sempre como uma voz que soa para a gente, é como um ímpeto, um impulso que vai fazer a gente realizar determinada coisa. Então, isso é algo que atua diretamente em tudo, né? Desde elementos materiais, físicos, bem físicos e densos, como orgânicos, como mentais, como intelectuais, etc. E aqui, para ilustrar um pouco aquilo que foi dito, a gente tem Darwin e Wallace, um de um lado, outro do outro. São dois cientistas que tiveram visões diferentes de uma mesma realidade, que é a evolução. Darwin acreditava que tudo era por seleção natural, dentro de uma visão materialista, mesmo acreditando em Deus, mas ele era inspirado nas teorias marxistas, né, do materialismo histórico. Então, ele acreditava que havia uma tese, uma antítese e uma síntese dentro da evolução, que era assim, uma disputa entre opostos e depois um resultado final, que era aquele que mais apto sobrevivia. Já Alfred Russel Wallace, ele via completamente diferente uma coisa que dentro do fenômeno era o mesmo, que dentro de duas espécies, quando elas estão em embate, né, o que faz com que uma espécie evolua, é que elas fazem uma cooperação entre elas e ganham força. Então, repare que essa cooperação entre as espécies é que é o ponto principal dessa visão de evolução, e não o combate em si. Combate e o que é que faz um ser mais apto ou menos apto? É somente ter capacidade inata, e essa capacidade inata é como que acontece. Aí você diz assim, só um ser, quando entra em combate com o outro, ele também não está sendo
testado dentro dessa evolução para fazer essa seleção, mas esse ser ele vai ser mais apto do que o outro quando ele utiliza todas as suas habilidades, e utilizar todas as suas habilidades a se integrar com esse todo, com esse conjunto. Então, cooperação, que seja no nível físico, biológico, ou no nível astral, mental e tal, esse caminho de conexão, esse caminho de cooperação natural é o que é o principal dentro dessa linha de pensamento evolutivo, né? E aí ele usa três pensadores, né, ao tratar da física dos anjos. Três pensadores sobre anjos, falando sobre os anjos. O primeiro deles é o Dionísio, o Areopagita, que não é o Dionísio Areopagita em si, é o pseudo-Areopagita, como dizem, né, porque ele é um filósofo que foi confundido com o filósofo lá do tempo de Roma Antiga, do século I, mas ele, de certa forma, trouxe informações sobre os anjos. Ele diz o seguinte: a plenitude do infinito poder de Deus preenche todas as coisas em medida rítmica harmoniosa. Dele advêm os poderes das ordens angélicas, semelhante aos de Deus, né? A partir dele, os anjos exercem sua condição imutável e todas as suas perpétuas atividades intelectuais e imortais. De certa forma, aí é ele dizendo que estão os anjos atuando em tudo, né? Em tudo que está, né, presente dentro dessas medidas rítmicas harmoniosas do universo. E se a gente vê harmonia num átomo, harmonia numa molécula, é porque existe ali realmente uma criatura, um ser que está contribuindo desta maneira, artisticamente, e participando, respeitando algumas leis. Não são leis eternas, a gente vai ver daqui a pouco, mas são leis que ajudam a construir esse universo dentro de uma unidade, né? Este livro de Dionísio Areopagita os nomes divinos, né? Os nomes do divino. Então, ele diz assim, a plenitude... Então, aliás, isso eu já li, né? Então, isso quer dizer a holoarquia, né? É um termo que o Rupert Sheldrake preferia utilizar. Ele disse que é um termo que foi... o nome dele, meu Deus, Arthur Koestler, que criou, quando ele falou de holon. Ele disse que hierarquia, de certa maneira, também tem o mesmo significado, mas ele traz um pouco de diferenciação, de distinção de uma realidade para outra, como se parecendo um domínio ou uma coisa que seja mais evoluída ou menos evoluída, mas porque a palavra hier, de certa forma, é sagrado, sacro, superior, alguma coisa assim, como, por exemplo, hieróglifo, que é um glifo sagrado, etc., uma grafia sagrada, né? O hierarquia é uma construção, uma complexidade, né? Tendo elementos que são mais elevados em relação a outros. Mas a holoarquia, ele dá uma ideia de que cada parte contém um todo e o todo contém a parte, mostrando que, por mais que a gente possa dizer que há uma evolução, mas a gente pode dizer que também existe uma emanação, um prolongamento, sabe? Um ser que se expande, né, através das criaturas. E cada criatura tendo também esta parte do todo, né? O todo presente na parte. Então, aí essa representação o Rupert Sheldrake usa muito, né? Que a gente vê os círculos, né, concêntricos aqui, né, os concêntricos não, mas os círculos dentro de círculos, formando essa complexidade, né, universal. E aqui, eu voltando aqui rapidamente, uma representação do universo emanacionista, né, de um logos solar ou um logos galáctico, um logos, né, presente no universo aí, expandindo e emanando suas criações. Então, a holoarquia tem tudo a ver com isso aí, né? De certa maneira. Já São Tomás de Aquino, em Suma Teológica, que é o segundo pensador que ele trouxe, né? A Suma Teológica 2, traz mais uma informação sobre os anjos e ele faz um comentário também. O mundo corpóreo é inteiramente governado por Deus por meio dos anjos. Os anjos são parte do universo no sentido de não constituírem um universo por si mesmo, mas por se combinarem com a criação física para formar um mundo único, total. Isso, de qualquer modo, parece uma influência provável da relação de criatura para criatura, porque o bem total do universo consiste do interrelacionamento das coisas,
e nenhuma parte é completa e perfeita separada do todo. Então, quando a gente entende o universo desse jeito, acreditando que existem seres que estão construindo as partes, essas partes se conectam através desses seres. É como se fosse um galho de uma árvore, né? Que é um ser só e está ali subdividido na sua criação. Estão conectados também com essa criação e nessa criação, sabe? Como liames de ligações, né? Como um sistema nervoso, Então, tudo isso nos faz entender por que realmente que a atuação dos anjos é efetiva aí e por que eles fazem eles têm todo um conteúdo físico presente nesse estudo, né? Aqui uma ilustração de Santo Agostinho, né? E eu trouxe também essa ilustração que mostra a árvore sefirótica, né? A árvore que é presente até muito nesse livro, O Reino dos Deuses, né? E mostrando também aqui como isso está associado aos anjos, né? Os anjos construtores de um mundo mais denso e construtores de realidades mais emocionais, mentais, psicológicas, etc., até chegar nos anjos construtores de realidades mais sutis, e dentro de mundos até desconhecidos nossos, mas que estão permeando a nossa realidade, porque o mundo astral, o mundo mental, o mundo intuitivo, intuicional, búdico, átmico, estão todos aqui na nossa psique quando a gente atua na Terra. Só não temos ainda condições de compreender com tanta profundidade essas outras dimensões mais elevadas, né? E no livro Reino dos Deuses a gente vê todas essas entidades celestiais, angelicais, cada uma dessas são entidades angelicais que controlam outras, por sua vez, outras entidades e que atuam em cada esfera dessa, em cada plano desse, né? E estão todas aqui catalogadas dentro dessa realidade e que é objeto de profundo conhecimento da Cabala, né? Que é o judaísmo místico, né? Ele chegou até a representar isso tridimensionalmente, que é como esse ovoide aqui, sefirótico. Isso aqui é um desenho, isso aqui eu refiz o desenho, não é o original do livro, eu acabei fazendo ele em 3D num programa de computador, né, de arquitetura. Acabei não usando no livro, pensei até em sugerir usar o livro, mas eu achei que a gente estaria fugindo da originalidade da ilustração original e tal, mas acho que ainda vou utilizar essa ilustração em algum artigo, ou talvez até da própria revista Sofia, ou em algum outro trabalho que possa ser utilizado esse desenho aqui. Mas, com isso, a gente entende que existe uma realidade toda imbricada, toda conectada a um sistema aqui, que é a árvore sefirótica, a árvore da vida, né, cabalística, mostrando para a gente, né, essas conexões, porque aqui nós vemos os 9 coros angelicais e ainda esse Ein Sof Al aqui, que representa o absoluto, representa o ser não manifesto, que é acima do Logos, inclusive, porque o Logos já é manifestação. Então, a gente deve entender que o Logos, mesmo o Logos mais elevado, ainda é manifestação, ainda não é o absoluto, ainda é um relativo muito distante de nós, mas também é manifestação, certo? Aí aqui uma ilustração de um anjo luminoso aí que a gente encontrou e eu achei interessante trazer. Aqui é só uma ilustração de como a hierarquia ou ordem dos anjos é retratado dentro do cristianismo, né, catolicismo e tal. Ele é dividido também em hierarquias, em sub-hierarquias aqui também, né, que a gente vai ver, que a gente está vendo aqui, né, serafins, querubins, tronos, do mais evoluído ao menos, a terceira ordem. Aí tem dominações, virtudes, potestades, e, por último, principados, arcanjos e anjos, né? Aqui eu trouxe até algumas ilustrações do livro, né, de Geoffrey Hodgson, e aqui algumas ilustrações obtidas na internet. É interessante que Rupert Sheldrake fala o seguinte: há uma longa tradição judaica, cristã e islâmica que diz que cada um de nós tem 2 anjos, um bom e um mau. Os anjos da guarda têm sombras, aquelas pessoas que não estão intimamente abertas para o Espírito de Deus e para a ajuda do anjo da guarda, estão sujeitas à influência do anjo mau. Em vez de se tornarem imunes às influências angélicas, caem na esfera de ação do tipo negativo, ação do tipo negativo influente.
de fluências. Aqui nós vemos que até o Geoffrey Hodgson fala que existe, assim como existe essa árvore dos anjos positivos, existe essa árvore invertida da sombra desses anjos. Cada anjo desse tem um correspondente sombrio aqui, né? E que ele nem comenta muito, né? Que é algo utilizado pelos magos negros, né? A magia negra, mas é interessante entender, saber da existência. A gente ouve os mestres de sabedoria dizerem nas cartas dos Mahatmas que não existe o mal, que o mal é a ausência do bem. Isso, de certa forma, ajuda a gente a entender que, da mesma forma que a gente também ouve dizer que não existe, que o mundo físico é uma ilusão. Ao mesmo tempo que não existe, existe materializado ou manifestado de alguma maneira. E quando a gente diz que não existe, é para a gente não dar ênfase dizendo que ele possui existência independente. Então, de certa forma, quando existe essa polaridade, é como se fosse um eixo, né? E que a gente precisa desviar a nossa conexão para um extremo para entender para o outro, tender para o outro, e ainda numa visão mais ampliada, budista, inclusive, entender para o caminho do meio, entender para o caminho do meio, porque muitas vezes o que nos parece bom nem sempre é tão bom assim. Existe um extremo do bem e o extremo do mal, e a gente pode encontrar um caminho do meio que seria realmente o resultado melhor de tudo, né? Aqui é só uma ilustração para a gente perceber que essa ordem, essa beleza presente no universo, esses ordenamentos, essas polaridades, essa questão do oposto complementar, né? Da gente tentando trabalhar o oposto para poder sair de um extremo e chegar até o meio. Então, tudo isso é parte desse processo que tem a participação dos seres angelicais, né? Então, São Tomás de Aquino diz também ainda o seguinte, nessa outra passagem: quando relacionamos qualquer coisa a um poder único, nós a unificamos. Assim, quando relacionado ao poder universal de Deus, o universo inteiro é um. E, de forma semelhante, qualquer parte do universo, quando relacionada ao poder de um anjo, é una. Isso nos lembra aquela ideia das dimensões, né? Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. A terceira dimensão, ela é só uma dimensão a mais de um objeto, de uma realidade, de um corpo, ou o corpo físico tem 3 dimensões, o astral tem 4 dimensões, o mental 5. Então, é como se eu acrescentasse uma dimensão, como se eu pegasse assim, ó, uma linha e formasse um quadrado. Então, a linha dentro desse quadrado é uma dimensão e o outro quadrado tem duas, e o quadrado tem 2 dimensões. A linha faz parte do quadrado. Então, por mais que seja um nível dimensional superior, faz parte de um mesmo objeto, é um mesmo corpo. Então, a gente entende essa quinta dimensão, quarta dimensão, terceira dimensão. Até eu trouxe uma ilustração do filme Interestelar, que explorou um pouco essa questão, mas aqui eu superponho essa coisa, né, de um ponto com uma dimensão, um quadrado com 2 dimensões, um cubo com 3 dimensões, e aqui um tetracubo, um hipercubo, um tesseract, que teria 4 dimensões, que a gente não sabe nem representar, faz assim as conexões dos vértices de um cubo com outro, como se fosse... isso aqui é como se fosse a sombra de um cubo na quarta dimensão sobre a nossa terceira dimensão. Difícil de compreender? É difícil de compreender, mas eu quero dizer a vocês que isso, de certa maneira, é um conteúdo da física, um conteúdo da matemática, da geometria e tal, que nos ajuda até a entender esta ideia de um uno, de uma vida una, de uma realidade que é, de alguma maneira, através dessa ideia de dimensões, dessa multidimensionalidade, entender que existem múltiplas dimensões, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a conexão a conexão existe, a conexão da parte com o todo com a parte, né? Então, o terceiro ser, a terceira pessoa, pensador, que trouxe informações sobre anjos, que está sendo utilizado desse livro Patrologia Latina, é Hildegard de Bingen, que é uma autora religiosa fantástica que traz muitas informações sobre os anjos. Ela diz: Deus inspirou nos seres humanos um espírito de vida, e então os homens vivos se tornaram carne e sangue. Em seguida, Deus ofereceu aos seres humanos a sociedade dos anjos, com seu louvor e seus serviços. Deus criou o homem com corpo e alma. No interior do corpo, Deus incluiu toda a natureza física e dentro da alma incluiu uma imagem do espírito angélico. Veja que ela aí
está, inclusive, praticamente sendo coautora do livro A Física dos Anjos, quando ela diz que Deus incluiu toda a natureza física, né, aí nesse processo de criação, né, que os anjos participam desse processo de criação, né? Então está aí bem explícito, né? Uma coisa que serve de comentário bem profícuo sobre essa questão da presença de uma realidade explicada pela física, né, atuando sobre os anjos, relacionada aos anjos e tal. Aqui uma imagem da Hildegarda Bing, ela era uma religiosa, né, e tal. E aí eu trouxe aqui alguma colocação de Geoffrey Hodgson, que ele diz no Reino dos Deuses: as minhas investigações pessoais sugerem que o processo de produção da forma é auxiliado pela ação de hierarquias de inteligências criadoras, arcanjos e suas hostes angélicas, né, as quais, como corporificações da inteligência universal, conhecem o modelo ou arquétipo e, aliando-se à força-verbo, intensificam ou ampliam sua capacidade formativa. Então, aqui o que ele está dizendo é isso, né? Dentro de uma linguagem mais teosófica e também cristã, de certa maneira, entendendo essa questão dos anjos aí, dentro de uma perspectiva do cristianismo primitivo, daquela ideia em que os anjos ainda eram muito mais importantes do que os santos, né? Como ele comenta, porque nesse período os anjos eram muito melhor valorizados e eu acredito que este cristianismo é muito mais fiel, como a gente vê Annie Besant dizer que geralmente as religiões são muito mais fiéis ao conteúdo verdadeiro, né, quando na sua origem, na sua realidade, né, nascente, né? E a gente vê que depois a tendência foi de os anjos irem sendo substituídos pelos santos, né, que seriam homens, para poder já tentar dar um pouco mais de atrativo para a igreja, porque se alguém um dia vai ser canonizado para santo, então precisa frequentar a igreja, precisa fazer doações. Então, de certa maneira, isso dentro de um histórico que até a Igreja Católica hoje já não considera tão válida, né? Isso aconteceu e é algo que a gente precisa entender historicamente, né? E realmente os anjos que foram na origem, né, muito mais trabalhados, né, dentro dessa perspectiva de seres que atuam sobre a criação, aí a gente percebe que tem toda uma realidade construída esotericamente para a gente entender. E Hildegarda Bing fala ainda o seguinte: os anjos, que são espíritos, não podem falar com uma linguagem compreensível. A linguagem é, portanto, um desígnio específico para a humanidade. Em outras palavras, os anjos têm uma linguagem própria. Eles utilizam essa linguagem porque eles já estão em uma outra realidade, principalmente aqueles que estão mais elevados que nós, e eles interagem entre si e precisam interagir através dessa linguagem. Segundo o Leadbeater e até o Geoffrey Hodgson, eles usam cores, sons, formas, vibrações, né, formas de pensamento, e essa linguagem pode ser captada pelos videntes, né, pelos clarividentes. E a gente já ouviu falar essa frase famosa aí, né, de primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Então, essa linguagem dos anjos é muito comentada nos textos clássicos, né, da Bíblia e tal, e também é muito comentada pelos autores que falam dos anjos, né? Porque realmente é uma linguagem específica, atuante, que eles não precisam de verbalizações, não precisam de uma linguagem como nós estamos usando aqui para nos comunicarmos, né? A comunicação deles é muito mais energética, muito mais... e por incrível que pareça, pode parecer que é uma linguagem que a gente deixa escapar muita coisa, mas deixa escapar para uma realidade que nós estamos vivendo agora, né? Numa vivência espiritual mais astral e mental, a linguagem das cores e das formas, das energias, das emoções, é o que importa no astral. A realidade das formas de pensamento no mundo mental, das cores e das formas, é muito mais direta, é muito mais objetiva, consegue se alcançar muito mais rapidamente o objetivo. E imagine quais são essas linguagens em níveis superiores ao mental.
né? Se a gente já tem dificuldade para compreender essa linguagem no nível astral e mental, imagine acima do mental, né? Então, a Hildegard do Bing fala ainda o seguinte: os 3 anjos que apareceram a Abraão enquanto ele estava sentado na entrada de sua tenda mostram-se sob a forma humana, pois os seres humanos não podem de forma alguma ver os anjos em sua verdadeira forma. Por causa de suas formas modificáveis, os seres humanos são incapazes de enxergar um espírito inalterável. Então, de certa maneira, a apresentação que os anjos têm a nós é a que eles acham que é melhor para a gente, para a nossa fé, para a nossa realidade. Por isso que eles aparecem, às vezes, com asinhas, às vezes aparecem como seres, entidades de uma religião, e para outros seres eles aparecem como entidade de outra religião. Aqui nós temos até uma ilustração que parece até mais equivocada, porque mostra os anjos com a aparência de anjos mesmo, e aqui uma representação pictórica mostrando os anjos em formas de seres humanos, porque eles podem se materializar em formas de pensamento como eles quiserem, né? Podem atuar da forma que quiserem dentro desse mundo, dessa realidade. Então, os próprios anjos, até os próprios elementais mesmo, que aparecem em forma de fadinhas, anjos que aparecem muitas vezes, quando alguma pessoa diz assim, eu estava orando, né, e vi a imagem de Deus, vi a imagem de Jesus, ou vi a imagem de Buda, né? Essas imagens são formas de pensamento criadas muitas vezes por seres angelicais que conseguem tomar essa forma para conseguir uma realidade maior dentro da perspectiva espiritual. Ela fala ainda, quando se trata da morte, anjos bons e maus estão presentes, testemunhas de todos os feitos realizados pela pessoa com e em seu corpo. Eles esperam o final para conduzir a pessoa consigo após a dissolução, né? Então, isso já é em outro livro dela, Cívias, né? E a gente vê uma passagem de Annie Besant, do livro Evolução da Vida e da Forma, que ela diz algo muito parecido, falando dos devas, que são os anjos, dentro da linguagem dos hinduístas, né? Não morre homem algum na Terra sem um deva ferindo o corpo, né? Cujo trabalho foi concluído. Não ocorre nenhum dos chamados cataclismos naturais sem que um deva presida sua execução. Não recebe auxílio o necessitado sem que um deva guie a mão do invisível protetor. Todo fenômeno é o véu de um deva e nada é feito sem a participação de um deva. Então, mais uma vez, aí colocada a presença dos anjos, né, que devas e anjos seriam as mesmas coisas, na atuação no mundo físico, na realidade. Lembrei agora, gente, que eu fiz até um artigo na revista Sofia sobre anjos, depois vocês dão uma olhadinha. Eu posso até depois botar um link dizendo qual artigo, qual é a revista, né, no YouTube, né, no comentário do YouTube, né, desse vídeo, tá? Então, é interessante, porque isso é uma realidade presente, né? Aqui nas ilustrações que a gente vê de Leadbeater no livro Um Lado Oculto das Coisas, né? Ele diz até isso, que a vida que atingiu uma grande árvore florestal jamais desce a animar um enxame de mosquito, nem uma família de ratos, camundongos ou animaizinhos semelhantes, ao passo que estes são formas apropriadas para aquela porção de onda de vida que deixou o reino vegetal ao nível da margarida ou do dente de leão. Está mostrando aqui a evolução do caminho humano, né? E aqui temos a evolução do caminho dévico, que foi muito bem retratado, mais retratado até, inclusive, por Geoffrey Hodgson. E aí eu trouxe aqui uma citação desse caminho, que ele diz: anjos e homens, 2 ramos da família de Deus, podem ser atraídos para uma comunhão e cooperação íntima, cujo principal propósito é elevar a raça humana. Aí, aqui, mais uma ilustração sintética mostrando essa interação aí, né? O homem e os anjos, e já que no mundo físico essa interação é muito forte, eu acho que essa ilustração é muito interessante, porque está mostrando até assim as conexões desses anjos em cada nível. Então, se a gente tem elementais que vão atuar mais no nível físico e etérico, temos elementais, fadas e silfos que vão atuar no nível astral, fadas também e anjos que atuam mais no nível mental, e aqui já anjos no nível búdico e átmico atuando aqui para a gente, com a gente, né, nesse processo evolutivo. E, como eu disse a vocês, esses anjos atuando
dentro da sua percepção, dentro do seu controle, do seu comando de ser superior sobre essas outras entidades dentro da hierarquia angelical, atuando sobre a matéria também, sobre o mundo físico, né? Essas representações assim de crianças, né, é até comentado pelos dois autores, Matthew Fox e Rupert Sheldrake, dizendo que muitos deles devem ficar horrorizados com essas representações, porque eles são muito mais do que isso, eles são seres energéticos, né, e até muitos acabam desacreditando nos anjos, porque pensam que a representação real deles, a condição, a constituição real deles é de figuras de crianças ou coisas desse tipo. Para encerrar, eu quero colocar... Bom, isso aqui eu já até... Foi uma passagem que eu até já botei lá, então vou adiantar. Vou encerrar com essa outra passagem, que é deste livro, Do Homem a Deus, né? De Omran Mikhael Ivanov, né? Que é um judeu. Ele diz o seguinte: uma imagem que pode nos fornecer uma ideia aproximada de Deus é a da eletricidade. Utilizamos a eletricidade para nos iluminar, aquecer e fazer funcionar todo tipo de aparelhos. Mas vocês sabem quantas precauções é preciso tomar para não provocar curtos-circuitos e acidentes como incêndios ou eletrocuções, por exemplo. Um contato direto com a eletricidade pode ser fatal, pois ela é uma energia de prodigiosa potência. Para que ela chegue até nós e possamos utilizá-la com menos riscos, é necessário atenuar seu formidável poder por meio de transformadores e depois adaptá-la através de circuitos quase sempre muito complicados. Pois bem, a mesma coisa acontece com Deus. Ele é comparável à eletricidade pura que não pode descer até nós a não ser por meio de transformadores. Estes são as inúmeras entidades luminosas que povoam os céus e que a tradição chamou de hierarquia angélica. É por meio dela que recebemos a luz divina e, através dela, é que conseguimos estabelecer uma relação com Deus. Não precisa falar mais nada, né? Eu trouxe essa mensagem que eu achei belíssima, achei bem interessante e, na verdade, está, na verdade, na orelha do livro, de tão interessante e importante que ela está aqui na orelha do livro, essa afirmação, certo? Então, pessoal, era isso. Eu, assim, estou assim em cima do horário, né? Acho que talvez nem dê para muita pergunta, muita questão, mas se der para trocar alguma conversa, a gente faz isso no tempo que for possível. Valeu, Marcos. Muito boa essa palestra, bastante didática. Eu gostei bastante. Eu acho que ainda dá tempo. Tem uma perguntinha aqui no YouTube que eu acho que eu acho que até o seu próprio, a sua tabelinha aí já mostra muita coisa, mas o Luciano Souza, ele pergunta: qual a diferença e semelhança entre anjos e elementais? Ah, sim. Interessante. Na verdade, elementais e anjos fazem parte da mesma linha evolutiva, só que eles estão dentro de um nível ainda inicial da evolução, enquanto que os anjos já estão numa escala mais avançada. Então, como eu disse nesse instante, então, por isso que alguns elementais são como se fossem os funcionários de uma empresa e é ruim fazer essa alusão, né? Mas, de certa forma, porque aí é uma coisa bem comercial, mas é só para a gente entender. Dentro de uma visão da hierarquia funcional, administrativa, vamos dizer assim, o dono da empresa ou o gerente da empresa seriam os arcanjos, os anjos, considerando que os arcanjos têm atuações bem específicas. Alguns arcanjos são específicos para atuar sobre o karma da humanidade, né? Alguns arcanjos são específicos para atuar, né, que são os arcanjos da justiça e tal. Alguns arcanjos são sobre os medos, sobre as questões emocionais específicas, outros sobre os acontecimentos mais próximos da realidade física, mais densa. Então, a gente encontra seres celestiais, né, atuantes em cada área, e também os seus súditos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Dentro do Espiritismo tem até uma terminologia que se usa muito também, que são os engenheiros siderais. Em alguns momentos também falam de arquitetos siderais. Eu até prefiro puxando a brasa para a minha sardinha, né? Mas que são aqueles arquitetos siderais, engenheiros siderais, que arquitetam, que planejam e que, de certa forma, participam até da orientação na execução
da orientação do que vai ser realizado pelos seus empreendedores, né? Dentro da obra do universo, né? Tá certo. Apareceu agora mais uma perguntinha aqui no chat. O Luciano pergunta: o que seria equivalente ao estágio humano na escala de evolução angélica? Onde é que a gente se situa aí? Então, eu mostrei naquela ilustração que tem alguns seres elementais, porque os seres elementais têm um nível de inteligência muitas vezes inferior, porque eles, inclusive, eles não são, segundo consta, né, nos livros teosofistas, inclusive, eles não são sujeitos ao livre-arbítrio, né? Então, de certa forma, é como se eles seguissem uma lei, seguissem um caminho, né? Então, eles são como se fossem soldados mandados em alguns momentos, então eles participam com muito carinho, com muito afeto, alguns até têm suas nuances, né, afetivas, como nós temos também. Então, o nível de inteligência deles vai aumentando, né? Se é que a gente pode considerar, né? O nível de inteligência não é essa inteligência testada através de QI, etc, etc. Nível de inteligência, energeticamente falando, de atuação, de capacidade de atuar sobre o universo, sobre o mundo, de interagir, etc. Então, ele vai crescendo também, vai crescendo até chegar ao nível de elementais que estão próximos a nós. Então, existem seres elementais que já controlam o mundo físico, né, com muito mais autonomia, sem a necessidade de uma atuação maior dos seres acima dele. Esses estão mais ou menos dentro do nível nosso, e os que estão acima, arcanjos e anjos controlando esses seres elementais, já estão sobre nós dentro dessa escala evolutiva. Mas temos, sim, vários elementais que estão equivalentes ao nosso nível evolutivo, né? Olha, temos uma última perguntinha aqui no YouTube. O Antônio Teixeira da Silva pergunta: os anjos podem energeticamente atuar nos casos de acidentes cotidianos a fim de amenizar o sofrimento humano? Sim, sim. Na verdade, a Anne Besant fala, né, o tempo inteiro. Falou, inclusive, ali naquele texto que eu coloquei, que eles estão presentes até nos acidentes. Agora, acidentes que parecem ser casuais, eles não são casuais. Muitos deles, até em outra abordagem, em outro texto que eu vi até falando no Filosofia Esotérica, aquele canal de Carlos Avellini, né? Ele tem lá um texto falando dos cataclismas e fala até, por exemplo, como, às vezes, terremotos eles são resultantes de problemas que acontecem no ser, no ser terra, né? O ser que a gente pode chamar de terra, um macroser, né? Que está ali, nós temos um karma com a terra, de certa maneira. Então, se a gente causa uma doença na terra, ela eclode na terra, a gente está, de certa maneira, sofrendo um karma que é dentro desse desequilíbrio. E em tudo isso tem a atuação dos anjos, amenizando quando possível e não podendo fazer nada em outras situações, porque depende da gente, né? Em muitos casos, eles estão ali tentando ajudar e a gente não está sintonizando para poder conseguir a ajuda deles. Em outros casos, eles atuam fisicamente direto mesmo, na realidade, mas tem um limite, né? Porque em alguns momentos é preciso que a gente atue dentro da esfera em que nós temos de atuação, e eles não podem pegar na nossa mão para fazer as coisas, né? Então, eles não podem tomar o nosso corpo para fazer as coisas. Então, de alguma maneira, tem muita coisa que cabe a gente, mas se a gente tiver a serenidade e a sintonia, né? Fazendo aquilo que o Geoffrey Hodgson fala toda hora da fraternidade com os anjos, né? Fazer uma união, ter uma união maior com eles, talvez a gente consiga ter um proveito maior desta realidade que eles têm a nos oferecer, entendeu? Então, eles podem sim atuar tanto no mal quanto no bem, como eu disse a vocês. Tem os anjos que não. Então, dependendo da nossa sintonia, né? Então, aquela historinha de aparecer um anjinho de um lado e um diabinho do outro, e a gente ficar em dúvida entre um e outro, isso parece coisa de desenho animado, mas é uma realidade também na nossa situação de escolha, né? Do nosso discernimento, né? Já visto aos pés do mestre, né? Discernir entre o que é melhor para nós e o que não é tão bom assim. Ok, bonita mensagem, Marcos. Olha, eu agradeço muito, tem muitos agradecimentos aqui no YouTube, tem até uma mensagem aqui que eu achei muito interessante. O Caldivan diz: magnífica sistematização da temática. Achei interessante, realmente foi bem sistematizado, né? Eu gostei muito daquela figura tridimensional que você fez da árvore da vida, né? Sim. Eu quero até que você me envie depois, porque eu Joia. sempre achei que a linguagem dos anjos é a Cabala, né? A Cabala é a linguagem dos anjos.
é por meio das esferas, que corresponde ao planeta astrológico, você vai se conectar com essas hierarquias. Mas isso fica para uma outra palestra, para você vir aqui falar para a gente sobre isso, tá bom, meu querido? Tá certo. Agradeço a todos que estão nos acompanhando aí no YouTube, aqui no Zoom. Quem ainda não se inscreveu, pessoal, no canal, se inscrevam, dê o like de vocês, é muito importante esse like, porque ajuda na nossa divulgação. E no próximo sábado nós voltaremos com o Igor Câmara, ele que é de Aracaju, que está aqui com a gente. Tá bom, meus irmãos? Um abraço a todos, e daqui a pouco temos ainda o Sarau Teosófico hoje, com poemas do Oriente, tá bom? Fica aí o convite para acompanhar a nossa programação. Um abraço a todos e até a próxima semana. Muito obrigada. Grande abraço. Tchau. Obrigada, Marcos. Abraço, Marcos. Obrigada, Parabéns. Ô, Jorge, obrigado. Obrigada, parabéns. Tchau, irmão. Tchau.